Deus, nesta manhã de sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, a fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos e a convicção de fato que nós não vemos, nós cremos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pela fé, todos que aqui estão escritos nesse livro, conseguiram tudo pela fé, não pelas obras da lei, não pelo jejum de Daniel, não pelo dízimo, não pela Santa Ceia, não pela paz judaica, não por nada disso. Lenço ungido, água após a oração, tudo isso aí é mediante a obra de um homem religioso que exige que as pessoas façam muitas obras, porque quanto mais sacrificar para eles é melhor. Mas Deus não mandou sacrificar. Deus disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz que eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero misericórdia mais do que holocausto. Então, se ele quer misericórdia, ele nos ensina o perdão, nos ensina o amor, nos ensina a andar, lado a lado com aquele, que está ao nosso redor, porque não sabemos, orar como convém, como fala Romanos 8, 26. Oremos por todos nesta manhã, mas com sabedoria, com amor, com perdão, dizendo: Senhor, me aqui nesta manhã, de sexta-feira, aqui estou, para entender o seu evangelho. Quando o Senhor fala de amor, fala de perdão, o meu coração precisa, Pai, dessa palavra, precisa desse regozijo, precisa exalar o bom perfume da tua palavra, que é a sua misericórdia, que é o teu amor, que é o teu perdão, que é a paz que o Senhor trouxe para o nosso coração hoje aqui, já depois da cruz, esse amor do Cristo, o nosso amado e lindo Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, meu amado, tudo é possível àquele que crê. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Nós cremos que vai acontecer hoje. O milagre, eu creio que já aconteceu. Então a justiça de Deus, se renova, se revela de fé em fé. O justo viverá pela fé, não pelas obras, não está escrito isso. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, como fala Gálatas capítulo 2, versículo 16. Porque já estão justificados. Deus justificou aquele que ele escolheu pela fé, não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Então aqui 1,16 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê está salvo. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom dele para conosco. Primeiro do judeu, também do grego. Por que primeiro judeu? Porque os judeus eram filhos, o gentio não. Teve filho e acesso a Deus quando ele foi à cruz, ressuscitou e trouxe vida à igreja. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se revela no Evangelho. Não falou aqui que se revela pelas obras da lei, pela lei de Moisés, não. No Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo virá pela fé. Lá em Hebreus 10, 36, Paulo falou: o justo virá pela fé, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então aqui 3,28 de Romanos. Por que Paulo escreveu isso aqui? Porque lá em Tiago 2,24, Tiago escreveu que a fé sem obra é morta. Só que Tiago foi um apóstolo, escrito aos judeus. Ali está escrito aos judeus, não para nós. Por quê? Ele escreve ali as 12 tribos de Israel. Já vou ler já lá. 3,28 de Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então aqui está, vírgula, independentemente das obras da lei. Então ele não depende das obras da lei, porque Jesus justificaria pela fé o gentio, não os judeus. Porque os judeus tentavam fazer as obras. Como não puderam fazer as obras, o Jesus de Nazaré veio como filho do homem e fez todas as obras na cruz, para que hoje tu não fizesse nada, a não ser crer no amor do Cristo, que está no teu coração e no meu, que aqui nós falamos dele, em amor e em verdade. Então aqui ele falou: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, não depende das obras da lei. Então aqui, 4, olha só como é que pelas obras da lei, Abraão não foi justificado pelas obras, foi pela fé. Olha só, 4,
4:4 de Romanos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então existe uma dívida do evangélico, daquele que dá religião, para com Deus, para fazer muitas coisas, para tentar fazer 50%, porque diz o pastor, ou aquele que dá uma religião, que temos que fazer 50%. Deus faz 50% e você faz 50%. Não, quando você entendeu a graça, Ele já fez 100% por você. Porque você aqui não é esse corpo de carne com o espírito, não. Você aqui é um espírito no corpo de carne. Você tem acesso a Deus. 10:20 de Hebreus diz que você tem acesso a Ele sem precisar de um intermediário, de um empresário, como um pastor, um padre, um apóstolo, alguém que queira te levar a Cristo, para tentar tirar de você o teu dinheiro. Então esse homem, ele é um estelionatário da fé. Ele quer levar você a fazer algo que você não queira fazer e força você a fazer, e às vezes não dá certo. Ele fala que você não tem fé para conseguir aquilo, né? Mas ele só consegue as coisas, e ele vem crescer no mundo aí religioso, porque ele pede, e as pessoas dão. E eles metem medo com o diabo, com o inferno, né? Com o fim do mundo, essas coisas assim, né? O gafanhoto, essas coisas que não tem nada a ver com a graça, com o amor de Deus que está no nosso coração. Quando Deus fala para Paulo, 12:9 de 2 Coríntios, Paulo, a minha graça te basta, não precisa fazer mais nada, você senta que eu falo com você. Maria sentou e Jesus falou com Maria. Maria escolheu a melhor parte, ela sentou e ouviu as minhas palavras. Aqui como eu estou falando aqui, e você sentado ouvindo Deus falar ao seu coração, que não quer sacrifício, Ele quer que você ame, que você perdoe, que você não faça nenhuma acepção de pessoa. Converse, fale com alguém. Não é que você vai fazer aquilo que a pessoa faça de errado. Você apenas vai cumprimentar, vai dar um bom dia, vai dar a paz de Deus no coração de cada uma daquelas pessoas. E sim, é sempre assim. Você não precisa andar com elas. Temos que falar com todos. E ali você tem uma conduta, uma postura de um cristão verdadeiro. Então aqui, eles têm uma dívida para com Deus. Só que nós já entendemos que a dívida que Deus tinha conosco, Ele já pagou. 2:12 de Colossenses, ele diz que ele pendurou as dívidas lá na cruz, de todos nós. Então não temos nada de dever ao Pai de misericórdia. As pessoas devem muito ao pastor, que tem que fazer as obras. Ela não completou as obras, ela está fora do plano de Deus. Não, ela está dentro do plano de Deus, porque Deus ama essa pessoa, Deus ama essa vida. Por quê? Essa vida já está em Cristo, que ela tem um espírito que é de Cristo. Não é do pastor. O pastor não entendeu nada. Ele apenas manda você fazer as obras, manda você adorar a imagem, manda você fazer uma santa ceia, dar o dízimo, que o dízimo vai te salvar. O dízimo não salva, santa ceia não salva, placa de igreja não salva. Por quê? Deus te salvou e te colocou aqui. No reino do Filho do seu amor, 17:20 de Lucas, o reino de Deus é aqui. Né? Ele falou, não busque aqui, ali ou lá. Eu vou estar dentro de vós. Então passou a ser aqui dentro do nosso coração. Então, no 5, mas ao que não trabalha, no caso eu não trabalho, né? Digamos assim, eu não trabalho porque eu confio naquilo que Deus fez para mim, trabalhou para mim e me deu uma fé inabalável, onde aqui eu trabalho com a minha fé, que Ele me deu. Tudo eu consigo porque eu falo com Ele, eu me dedico a Ele, eu tenho foco nele, aqui na palavra dEle. Quando eu abro, Ele me dá a resposta, aqui está. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe atribuiu como justiça. Então a justiça de Deus está dentro de mim. Por isso que ele falou lá em 7:23 de Mateus, né? Bateram na porta e falou assim, ó, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz tudo isso. Né? Porque o Senhor disse que tinha que fazer. Não, ele disse aqueles 12, 10:5 de Mateus, para ir por aí expulsão do demônio e curar enfermo. Mas hoje aqui não. Então deixou escrito lá, para que nós entendêssemos que não temos que fazer isso, porque isso aí é iniquidade. E Jesus disse, eu não vos conheço porque vocês pregam a iniquidade. Você prega o pecado, você prega tanta coisa que é injusta, para que o gentio faça. Mas só que eu já fiz tudo pelo gentio. Deixei ele sentado e ouvindo o meu amor, o meu perdão que está no coração dele. Então aqui Abraão não fez as obras. Abraão foi por fé. Né? Então aqui em Tiago 2:17, 2:24. Tiago 2:24. Tiago 2:24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Está vendo? Por obras e não por fé somente. Lá Paulo escreveu, 2:28, de quê?
Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé não depende de fazer as obras da lei, que as obras da lei ninguém pôde completar antes da cruz. Depois da cruz foram completas, e deixou mais 2 mandamentos: amar a Deus todas as coisas e amar o próximo contigo. Estas coisas o crente não faz, porque é difícil para ele amar o próximo, porque ele tem a religião ali separada, onde ele tem uma hierarquia, o pastor lhe manda, o pastor lhe adverte, não converse com os ímpios, por quê? E assim acontece nas religiões. Não temos que ter uma religião, porque religião é para ligar você a Cristo, mas só que já está religado a Ele. Você tem esse entendimento, você abriu a porta, aqui você está. Então aqui está dizendo que, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, né? Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, só que nós aqui na graça somos um espírito no corpo de carne. Aqui quem está morto é a carne. Ele está dizendo aqui ao contrário, sem o espírito é morto, mas só que o Espírito Santo ele veio. Ele aqui quando escreveu eu não sabia disso, 5:5 de Romanos nos foram otorgados o Espírito Santo, 2:1 de Atos, veio sobre toda a carne o Espírito Santo. Hoje nós falamos através do Espírito Santo, com esse corpo aqui, revestido de carne, mas só que aqui é um Espírito falando para você entender. Então aqui, versículo 1, vê que ele não é teu apóstolo, ele é o apóstolo aos judeus. Capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que se encontram à dispensação. Saudação. Então ele foi apóstolo, ele foi um homem designado aos judeus. Quando ali você vai ler Gálatas 2:5-8, o que diz ali? Paulo para o gentio, Tiago, Pedro e João para os judeus. Então nada a ver conosco hoje aqui, nós temos que ler a palavra e reter aquilo que é bom para o nosso coração, como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então nós lemos a palavra, discernimos ela em amor e em perdão para um coração. Oh meu Deus, obrigado Senhor. Oh meu Pai, esse pão sobre a sua mesa, quem foi que te deu? Jesus Cristo, Senhor, o milagre aconteceu. Hoje você tem o Espírito Santo, que todas as coisas já te deu. Lá do céu ele desceu, o sangue verteu. Hoje você é uma igreja gloriosa, lavada com água pura. Você aqui está sentada, onde Deus te ama. Ele cuida de você. Nesta manhã você crê, no Evangelho está todo o poder. Então, meu amado, o Evangelho está no poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8-9. Ali está, o Evangelho é o poder de Deus, de amor, de moderação aqui no nosso coração. Que tenhamos uma sexta-feira maravilhosa no Pai. Amém e graças a Deus.